Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Significativa aqui na Casa Vida. Hoje a gente está na Casa Vida, está na Copa. E estou muito feliz mais uma vez. Aliás, eu estar feliz não é muito difícil. Basta abrir os olhinhos de manhã para a gente agradecer a vida, agradecer mais uma oportunidade da gente fazer um pouquinho melhor do que ontem. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é a Silvia Rocha. Lembra, gente? Que a gente já falou num monte de programas a tal da Silvia Rocha? Psicóloga, consteladora familiar, arte terapeuta. Ela está aqui hoje e vai contar um pouquinho do que ela faz, qual é a colaboração dela como profissional, como ser humano, nesse planeta Terra aqui, nessa cidade de Teresópolis para você. E, mais uma vez, a gente vai dar uma pinceladinha no perdão, no assunto de hoje sobre o perdão. Muitos programas que nós já fizemos falamos sobre o perdão, mas eu acho que nunca é demais falar sobre isso, sabe? E hoje a gente vai falar com o olhar da constelação familiar. E também, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre alienação parental. É quando um casal, estando casado ou não, mamãe fala mal do papai para a criança e o papai fala mal da mamãe para a criança. Tanto separados, né, ou na mesma casa. Então, a gente também vai falar sobre esse assunto com a sua visão da constelação familiar. Então, fica aí que tem muita coisa bacana para você, para sua família e para os seus amigos. Muito bem-vinda! E aí, essa sou eu, essa é você, e eu estou muito feliz de você estar aqui no nosso canto, no nosso espaço, né? E falando de coisas super importantes para os seres humanos, para todo mundo, para as famílias e também para mim. Nunca, quando eu estou perto de você, é em vão. Nunca estou perto de você, as palavras voam. Elas sempre penetram no meu coração porque eu estou aberta para isso, porque eu estou sedenta para isso. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu que te agradeço, né, Gisele? Assim, é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui com você, né? Nós somos parceiras já há alguns anos e uma ajuda a outra, uma apoia a outra no trabalho da outra, porque a gente sabe como é importante fazer essa rede, né? Eu mesmo venho aqui na Casa Vida me cuidar. Adoro fazer aquela massagem na água da Gisele, que você relaxa, que você acorda assim, onde é que eu estou? Né? Aquela água quentinha, ozonizada. Então, nós precisamos, eu sou psicóloga, e eu acredito assim, que a gente precisa muito se cuidar para estar cuidando dos outros. Né? Então, aqui é um lugar que eu venho também para isso. Então, eu estou em casa, porque de vez em quando eu estou aqui para me cuidar, né, Gisele? E ela não se cuida só aqui na Casa Vida, né, gente? Aqui em Teresópolis tem profissionais maravilhosos. A Fabiola, linda, Fabiola Fiore, que é uma amiga minha, fisioterapeuta, ela também se trata com ela. E tem mais gente também, porque ela é uma pessoa muito bem tratada. A Fabiola, eu faço a terapia crânio-sacro, né, com a Fabiola. A Josiane, que é fisioterapeuta também, eu fiz um trabalho de RPG com ela, né, muito bom. E o trabalho da Adriana em Baçaí, que eu gosto muito, uma terapeuta de body talk e outras formações. Então, a gente, né, se cuida. Para poder cuidar, né, a gente se olha em primeiro lugar. E, então, o que é constelação familiar de forma resumida? Porque eu sei que se a gente pudesse falar de constelação familiar do início ao fim do programa, seria possível. Mas ela vai falar aqui e também pesquise. Vai lá no YouTube, vai no Google, pesquisa que você não vai se arrepender. Passou no Fantástico também, tem uma matéria muito bacana. Então, hoje, a gente vai tentar passar para vocês o máximo que a gente puder de informação. Então, o trabalho da constelação familiar sistêmica foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger. É uma terapia breve, focada, onde você leva para essa terapia, em uma única sessão, uma questão que você gostaria de trabalhar na sua vida.
e uma imagem de solução, que é o que você gostaria de realizar, o seu desejo de como você gostaria que estivesse a sua vida, né? Então, eu sempre pergunto assim, aonde na sua vida não está fluindo? É relacionamento? É saúde? É prosperidade? Aonde, né? Em que campo da sua vida está paralisado ou está mais ou menos, poderia estar melhor? Essa, aonde está bloqueado, é a questão que você pode levar para o trabalho das constelações. É importante dizer que, apesar desse nome constelação familiar sistêmica, não tem a ver com astrologia, né? Constelação é porque é um conjunto de pessoas, né? A família é um sistema. Então, a gente pode dizer assim que Freud descobriu, né, o inconsciente, trouxe a teoria do inconsciente à tona, que na época foi assim, nossa, nós não governamos a nossa vida, né? Foi assim um solavanco nas pessoas, né, que se achavam muito onipotentes, muito arrogantes. Não, eu sou poderosa. Não, você não é tão poderoso assim. Existe um inconsciente que te governa. Muito forte tudo isso que você está falando. E como é muito importante, eu já falei para vocês em alguns momentos que nossa cabeça ok, nossa cabeça, nosso coração ok, o nosso corpo também vai estar ok. Como que a falta de perdão que talvez o seu avô tenha com o seu pai, ou seu avô com a sua mãe, uma terceira geração, né, uma falta de perdão, possa te atingir, possa também atingir você com a falta de perdão com o seu filho ou com o seu irmão, enfim, isso vai atingindo outras gerações e também o teu corpo. Como a gente já falou 1000 vezes com o bioalinhamento é a maior prova disso, né? Uma técnica que nós fazemos aqui na Casa Vida, como que a causa dos seus problemas físicos podem ser vistos para poder serem solucionados e assim você tem um equilíbrio físico. Silvia, como é o perdão na visão da constelação familiar? Conta um pouquinho para a gente. Qual é a importância dessa palavra? Qual é o peso dessa palavra? De eu poder não só falar, mas sentir isso dentro de mim. Então, na visão sistêmica das constelações familiares, tem uma visão bem diferente, né, do que é o perdão. Para começar, quem perdoa se sente nessa capacidade, né, de perdoar o outro que fez algo errado, está se sentindo superior ao outro, como se a pessoa nunca tivesse errado na vida, né? Então, quando a gente fala as frases na constelação, porque dentro da metodologia da constelação familiar, depois que a dinâmica oculta vem à tona, nós trabalhamos com frases para colocar em ordem o sistema familiar. A gente vê onde que está faltando o amor, aonde que tem uma falta de conexão entre os membros da família, e a gente nunca usa essa palavra perdão. A gente trabalha com o sinto muito. Eu sinto muito que você tenha feito isso, eu sinto muito que eu tenha passado por isso, por sua causa, porque toda atitude tem uma consequência, né? Então, o sinto muito traz assim, cada um fica com a sua própria responsabilidade. Mas assim, como assim? A vítima também tem responsabilidade, né? Porque a gente tende a colocar a vítima que sofreu a atitude no lugar de coitadinha, né? Tem a sua responsabilidade, sim. Isso que é muito importante da gente entender, isso que é um aumento de consciência, uma expansão da consciência com relação ao perdão, né? Porque aquele que fez algo de mal, vamos dizer assim, ele está consonante com o sistema familiar dele. O Hellinger falava assim, em família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. Então, vamos dizer que o avô tenha roubado
Muita gente. O neto roubou uma coisinha, vai sempre diminuindo, mas roubou, né? Ele está leal à família dele. Essa lealdade é inconsciente. Ele não percebe que ele está sendo leal à família. Por isso que ele está repetindo o padrão. Quando essa consciência vem, ele já tem a possibilidade de escolher se ele quer repetir esse padrão familiar ou não. Então, alguém que fez mal ao outro está sendo leal à sua família. E a pessoa que foi vítima, né, que recebeu essa maldade, também está sendo leal à sua própria família. Então, é como se fosse um contrato inconsciente. Se o meu campo, eu tenho, e aí a gente fala da noção de campo, né? Dos campos mórficos, porque na constelação familiar a gente trabalha com o campo da família, que é um campo de memória do sistema familiar. Campos mórficos, quem estudou e pesquisou isso foi um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e ele trouxe essa cientificação para o trabalho das constelações familiares, porque a metodologia que o Hellinger utilizou foi toda fenomenológica. O que é fenomenologia? Eu primeiro vivencio, experiencio, para depois eu saber o que houve. Eu não chego com uma teoria e vou encaixar a experiência na teoria, né? Eu vou vivenciar para depois saber o que aconteceu. Então, esse campo existe em toda a família, existe em todo ser humano, né? Esse registro da memória da família, de toda a sua ancestralidade. Então, se está no meu campo que eu vá ser roubada, porque toda a minha família foi, e aí eu encontro um outro que está no campo dele, roubar, pronto, houve um casamento perfeito. Só que isso, essa parceria, esse contrato é totalmente inconsciente, né? Ninguém fala assim, oba, aquele ali rouba e eu preciso ser roubada. Ninguém fala assim, né? É uma coisa muito inconsciente. Isso traz o quê? Isso traz a responsabilidade da gente cada vez mais estudar a nossa genealogia, fazer essa pesquisa da nossa família, dos nossos ancestrais. O que aconteceu com eles? Porque o Jung já dizia, né? Aquilo que os ancestrais não resolveram vão deixar de herança para os descendentes. Vai cair no colo, né? Vai ser um destino, se a pessoa não tomar consciência desse padrão familiar. Olha só, quanta coisa rica que a Silvia falou aqui para a gente. É de extrema assim, importância nós interiorizarmos, nós absorvermos, a gente passar essa informação para muita gente, porque só de ouvir já acalma o coração, só de ouvir já passa um filme na nossa cabeça. Passou aqui na minha, não sei na sua. E eu lembrei agora de um filme que ela mesma me indicou quando eu fui paciente dela de constelação familiar. Não fui só uma vez, fui várias vezes. E foi muito bom, é sempre muito bom para mim, com temas diferentes. E não se preocupe que constelação familiar não é uma terapia semanal, não é uma terapia contínua como uma psicoterapia. É uma terapia pontual, tanto quanto o biolhamento, por exemplo. É uma terapia pontual. Você tem um tema, você tem uma queixa principal e essa frequência depende muito de pessoa para pessoa, que é sentido entre a psicóloga e o cliente. Mas não é algo assim que você possa se preocupar de ter que fazer isso. Não, você pode fazer isso sim. E eu lembrei agora de um filme que ela tinha me falado, que foi Festa no Céu. Como que foi engraçado e muito interessante ver um personagem que estava tentando romper com a tradição de uma família de, nossa, centenária, que todo mundo tinha que matar o touro, né? Tinha que fazer aqueles processos lá no México com um touro. E ele decide que não quer mais. Quantas vezes vocês já bateram o pé dizendo que eu não sou igual ao meu pai, eu não sou igual à minha mãe. Deus me livre de ser igual a ele. Isso
acaba sendo um equívoco enorme, porque é inevitável, inconsciente essa semelhança. Às vezes você não bateu no seu filho como você apanhou, mas o teu abandono e até mesmo a tua inconsciência do teu relacionamento vai proporcionar a ele os mesmos sentimentos que você sentiu com o seu pai. Então, às vezes, a sua atitude não é igual, imagina, mas essa coisa parecida dá um resultado igual. 2 mais 2 são 4, 3 mais 1 são 4. Então, eu estou um pouco diferente, mas eu estou naquele esquema, né? Naquela repetição familiar. Ô, Silvia, que dica que você pode dar agora para as pessoas que estão vendo a gente sobre qual o primeiro passo que você pode dar em sentido do perdão, em sentido do eu sinto muito, né? Como que a pessoa pode agora refletir sobre esse assunto e sair um pouco da zona de conforto, talvez até pensando numa vingança, talvez até pensando, a pessoa está se dando mal e ainda bem feito para ela que ela está se dando mal. Como que a gente pode fazer para isso ficar mais leve dentro da gente? Perfeitamente humano, né, esses sentimentos, né? Agora, também esse sentimento de vingança e de raiva nos envenena, né? E a gente fica carregando isso ao longo da vida. Então, é muito bom liberar o outro e se liberar também. O perdão vem aí com a consciência de que o outro só podia ter feito o que ele fez. Ele foi impelido a fazer isso. Da mesma maneira como você também se colocou nessa situação de receber essa maldade, né? De receber isso que você recebeu. Eu até costumo falar assim, chapeuzinho vermelho atrai lobo mau. Então, é muito importante a gente prestar atenção que lugar é esse da ingenuidade, que lugar é esse de se colocar como vítima. Porque se você se coloca como vítima na vida, você acaba atraindo alguém para realmente fazer você de vítima, né? Então, muito importante cada um ficar com a sua responsabilidade do que aconteceu. Entregar a responsabilidade para o outro e as consequências. E assumir a sua própria responsabilidade e consequências. Assim fica todo mundo adulto, podendo resolver suas questões e bola para frente. Porque ser vítima acaba te incapacitando, né? Você cada vez busca mais situações na vida para provar como você é coitadinha, como você é vítima, como você precisa de ajuda, né? Agora, assumir responsabilidade é crescer, é virar adulto. E a gente encontra aí muitos adultos ainda com o emocional de criança. Então, o trabalho terapêutico, seja qual for, de constelação ou uma análise individual, é trazer a pessoa para o amadurecimento. E a própria pessoa que vai colher os seus frutos. Vai colher o quê? Uma vida que escolheu, que criou do jeito que queria. E não ficar sendo arrastada pela vida, sendo levada pelas circunstâncias. Né? E eu queria te falar que hoje eu estou com o cordãozinho, estou homenageando a sua vozinha que já está no céu. Ela que fez esse cordãozinho e você me deu, não sei se você lembra. E por falar em homenagem, a gente pode homenagear pessoas da nossa família assim, ou também homenagear através da vida, porque a vida é maravilhosa e a gente acha que isso já está ok, ou a gente homenageia na marra mesmo, repetindo o padrão anterior, como eu já tinha falado antes. E, Silvia, fala só um pouquinho para a gente, porque, gente, dá vontade de ficar falando disso um tempão. Sobre essa homenagem, sobre essa repetição negativa, principalmente, das coisas que eu repito e que eu às vezes nem percebo que eu estou repetindo. Então, essas repetições são inconscientes. A gente chama de homenagens inconscientes, né? Então, é bom fazer uma homenagem consciente, que eu já vou explicar como é feita,
para não ter que homenagear inconscientemente um padrão negativo, um padrão indesejado. Até o Jung, porque eu sou psicóloga junguiana, né? Por isso eu cito também muito Jung. O Jung e o Hellinger são os dois que eu trabalho muito. O Jung, ele fala assim, aquilo que você resiste, persiste. Então, quando você nega seu pai, quando você nega sua mãe, aí mesmo que você vai se tornar igual ao seu pai, igual à sua mãe, naquilo que você menos gosta deles. Quando você se toca, você está falando do mesmo jeito, está tendo a mesma atitude. Isso, claro, sem perceber. E aí, quando você se toca, nossa, eu estou igualzinha à minha mãe, igualzinho ao meu pai. Então, é muito importante a gente reverenciar os pais, homenageá-los pela vida que eles nos deram. A vida é muito. Se não fossem os seus pais, os nossos pais, os meus pais, eu não estaria aqui. Não estaria aqui falando para vocês, né? Então, isso já é a maior coisa, o maior presente, é a vida que eles deram, né? Então, a gente precisa estar homenageando, a gente pode estar homenageando os pais pela vida que eles nos deram. E a vida vem de muito longe, não começou nos pais, começou lá para trás. A gente perde, né, a noção da onde a vida vem. Ela vem de muito longe. E através dos seus pais, chegou até você. Então, essa homenagem na nossa cultura, a gente esquece a cultura ocidental. A cultura oriental e a cultura nativa, dos povos nativos, tem muito isso de homenagear, de reverenciar, de respeitar os mais velhos. Hoje a gente percebe muito uma inversão, né? Os filhos se colocando acima dos pais, se sentindo mais poderosos do que os pais, julgando os pais o tempo todo, né? Então, essa homenagem a gente faz na constelação familiar através de frases e gestos de reverência. E me deu muita vontade agora de a gente já entrar na alienação parental. Isso que ela acabou de falar, que eu sinto pela minha mãe, que eu posso sentir pela minha mãe ou pelo meu pai, que não é muito bom, eu acabo projetando isso, posso projetar isso com o meu parceiro ou com a parceira. Eu acabo colocando um peso que não é do meu marido ou que não é da esposa, da sua esposa, que não é nem meu, é lá de trás. E eu cometo a alienação parental. Eu começo a repetir, talvez, aquilo que eu tive dentro da minha casa, quando eu ainda era criança. Eu vou me reportar à mãe do meu filho de forma pejorativa, diminuída, não honrosa, né? E com isso eu estou enfraquecendo até mesmo o meu filho, porque o meu filho veio dessa mulher. E ao contrário também, né? Eu vou desonrar o pai dessa criança por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. E com isso eu também estou enfraquecendo o meu filho, como a gente falou um pouco sobre isso no nosso último programa com a nossa Cristiane Serra. E, gente, é muito importante a gente abrir os olhos para essa palavrinha e não cometer, nem se você for casada com o seu marido ou até mesmo separada. Os filhos perdem muito com esse nomezinho feio, alienação parental. Silvia, vamos aqui nessa corrente de amor e falar um pouco mais sobre alienação parental com essa visão linda da constelação familiar. Então, é um assunto muito importante, né? Porque a criança, o filho, ela é metade pai, metade mãe. O filho é os pais. Então, se alguém chega, não é só a mãe ou não é só o pai, né? Alguém, uma avó, um avô, um tio, fala mal dos pais dela, está falando mal dela, está enfraquecendo a ela. Porque a nossa maior força vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, é muito importante
que o filho receba e tome a vida dos pais. O que é tomar os pais? A gente não usa muito essa palavra na língua portuguesa, mas é porque vem do alemão. O tomar é como se você estivesse tomando uma mamadeira de pai e de mãe. Você se preenche de pai e de mãe. E aí você sai pela vida completo, inteiro. E ainda vai fazer algo seu com isso. Algo criativo, algo novo, dessa mistura de pai e mãe, que é você. Se você não toma seu pai ou não toma sua mãe, você vai buscar isso em todos os lugares. Você vai buscar no relacionamento, você vai buscar nos filhos. Ah, vou ter filho, agora vou me sentir completa. Ah, vou estudar, agora vou me sentir completa. E nunca se sente, né? Ah, vou trabalhar, então vou ganhar dinheiro. Agora vou me sentir completa. E nunca acontece de eu me sentir plena. Estou sempre carente, insatisfeita. Então, quando um pai ou uma mãe, alguém, uma avó, um avô, fala mal dessas figuras parentais, está dificultando com que o filho, a criança, tome os pais. Isso acontece muito das mães, né? Porque a maioria das vezes os filhos ficam, a guarda é da mãe, então ficam com a mãe. Da mãe falar algo para denegrir a imagem do pai. Ou até está achando que está fazendo um bem ao filho. Por exemplo, o pai não deu certo. Hã? É um assassino. Ah, ela pegou logo pesado, é um assassino. E aí, olha, não seja igual ao seu pai. Não faça como seu pai. Olha só, está na cadeia. Está vendo como o seu pai é? Ele é horroroso, ele é horrível. Não seja igual ao seu pai. O que o filho vai fazer com essa informação se ele é metade pai, metade mãe? E ele tem uma consciência do clã da família, que eu não falei das ordens que regem o sistema e o clã familiar, né? A primeira ordem do amor é a ordem do pertencimento. Todos pertencem. E quando alguém é excluído, algum descendente vai trazer aquele comportamento do excluído para si. Vai tomar o lugar daquela pessoa que foi excluída. Então, quanto mais esse pai é excluído, mais o filho vai querer trazer o pai. Como é que ele traz o pai? Repetindo o seu comportamento. Então, às vezes, a mãe acha que está fazendo o bem com uma boa consciência. Até o Hellinger traz essa história da má consciência e da boa consciência, que às vezes a boa consciência não é tão boa assim, né? Porque a gente precisa ter, na verdade, uma consciência sistêmica e não do que é certo e do que é errado. Se essa mãe honrar esse pai, apesar de qualquer comportamento que o pai tenha tido, e falar assim: seu pai deu a vida a você, eu sou grata a seu pai por ter você na minha vida, porque se não fosse seu pai, eu não teria você como filho. Então, não importa a história do seu pai, o que ele tenha feito, isso é um milagre, isso é uma bênção você estar aqui. Então, eu honro seu pai em você. Pronto, a criança já se libertou de precisar trazer o pai, repetir comportamentos do pai. Nossa, eu já experimentei isso que ela está falando. A minha mãe, ela, sem orientação de nenhum profissional, ela falava, meu pai era muito ausente na época que eu era criança, e ela falava, liga para o seu pai, hoje é o aniversário do seu pai, ele é seu pai, e eu toda adolescente, rebelde, ele não liga para mim, ele não quer saber de mim, nem do nosso irmão, não sei o quê. E, gente, hoje eu entendo e agradeço as atitudes da minha mãe. E quando eu também estava com a minha avó paterna, como a minha avó paterna fazia com que eu honrasse a minha mãe, que morava longe. Então, eu experimentei, eu poderia ter experimentado a alienação parental, mas, graças a Deus,
essas pessoas que estavam à minha volta eram sábias, eram abençoadas e só me fizeram eu me sentir protegida mesmo não tendo nenhum e nem tendo o outro, e nem tendo os dois. E hoje eu fico aqui nessa alegria de estar passando essa informação para vocês, para que outras pessoas não passem por isso, para que o teu filho e tua filha não passem por isso. É muito gostoso essa missão de passar o nosso melhor para você. Silvia, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Obrigada pelas indicações inúmeras que você passa e principalmente esse último paciente em comum, que é o Alan, essa pessoa incrível que eu atendi, como que ele é grato a você e como que ele saiu daqui maravilhado. E gratidão por estar aqui. Eu te agradeço muito também, Gisele. Parabéns pelo programa, né? Porque é muito importante programas como esse para a gente poder passar as informações. Porque, às vezes, o que falta para a pessoa é uma informação, é saber de algo que vai mudar a vida dela para melhor. É óbvio, né? É claro, né? Eu super indico também o trabalho da Gisele de bioalinhamento. É um trabalho que tem uma ressonância com a constelação familiar, porque também trabalha com as palavras, também trabalha com as frases de cura, são frases de força. Eu mesma já busquei a Gisele uma vez, quando eu estava com o ouvido entupido. Gente, o que eu não quero ouvir? Ou o que eu ouvi que o meu ouvido entupiu, né? E aí eu fiz um bioalinhamento com a Gisele, e depois disso o ouvido desentupiu, não entupiu mais, né? Então, você também tem essa experiência do trabalho da Gisele. Como eu disse, né, no início, a gente se ajuda, porque uma apoia a outra. É muito bom a gente se cuidar, se curar, para poder estar fazendo esse trabalho com os outros, né? Isso é uma joia rara. Então, eu te agradeço até a oportunidade de estar aqui compartilhando. Eu adoro isso, adoro compartilhar, quero vir mais, tá? Porque tem mais muita coisa para falar, mas o tempo, né, não dá. A gente tem que também dar a informação assim, um pouquinho por pouquinho, para as pessoas irem assimilando, né? Mas tem mais muitas coisas que eu gostaria de compartilhar. E você, que gostaria de ouvir muito mais coisas que ela tenha para falar, né, que ela tem para falar, procura, passa um WhatsApp no telefone dela, está mostrando aí para vocês. E ela dá aula de arte-terapia, eu também fui aluna dela, foi muito gratificante. Foi um divisor de águas essa experiência de introdução à arte-terapia. Inclusive, hoje, eu acho que vai começar a primeira aula de arte-terapia lá no seu espaço. E 13ª turma, eu participei de qual turma? Você participou da 4ª turma. Então, foi muito, muito importante. Foi o nascimento da Casa Vida, onde eu estava cheia de medos, de inseguranças, eu não sabia que ia dar certo ou não, se as pessoas viriam aqui para Cascata do Imbuí ou não. E hoje em dia as pessoas vêm do Rio, as pessoas vêm, até mesmo de fora do Brasil, está passando férias em Teresópolis, o parente mais próximo vem, traz ele aqui. Então, olha que lindo, né? Olha que resultado maravilhoso de confiança, de plenitude, que um trabalho com a arte, com a Silvia, resultou. É realmente muito, muito bacana esse casamento, essa união entre profissionais, entre terapias, as nossas terapias são complementares. Elas se complementam, elas se integram e elas se potencializam. É isso que acontece quando a gente une as forças das terapias e dos profissionais bacanas. Silvia, obrigada. Eu gostaria de deixar um recado assim, né, para as pessoas que, às vezes, a pessoa está sofrendo, passando uma dificuldade e tem também a dificuldade de pedir ajuda. Esse pedir ajuda vem de um lugar de humildade. Se a pessoa está na arrogância, acha que sabe resolver tudo, que ela dá conta de tudo, que uma hora isso vai passar, uma hora você vai resolver, ela está ali perdendo tempo na vida dela, carregando aquilo por anos e anos, né? Então, é muito importante a gente ter humildade e aprender a receber também, se permitir receber, porque essas terapias nos trazem uma vida melhor, que é o que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio aqui para ser feliz. Então, por que não
usar essas metodologias que facilitam a nossa vida e a nossa felicidade. Fiquem com Deus, todos vocês aí. Eu espero de verdade que vocês tenham bebido dessa água, dessas informações que a gente passou aqui para vocês. Eu, então, estou aqui plena, leve, livre, solta, você também, né? E fiquem com Deus. Até o próximo programa. Compartilhe esse programa com quem você acha que precisa ouvir. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.